Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Que bom. Até as crianças estão me ouvindo. Olha que maravilha. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o Renato falou, a maioria das férias do pastor Renato eu estou aqui. E para mim é uma grande alegria. Eu não tive oportunidade de falar com o pastor Renato, mas desde agora já peço para que vocês deixem o meu grande abraço. Depois eu vou mandar um WhatsApp para ele, né, de agradecimento. Mas alguém podia desligar o ar-condicionado, né? Eu venho de uma região muito quente. Eu venho de Birigui e lá é muito quente. Só que ontem fez um mês que nós mudamos para Campinas. Tanto eu quanto a minha esposa, a Andréia. Por favor, fique em pé, Andréia. Essa moça jovem, linda, minha esposa. Fiz ela pastora Andréia, né? Para quem não sabe, ela é pastora da igreja metodista, que tem um trabalho muito bacana como missionária na América Latina, aqui na América Latina. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês lembrar das orações, que lembrasse nas suas orações da minha vida e da minha esposa, da pastora Andréia também, porque nós temos um trabalho e Deus tem levantado as nossas vidas para que nós temos nos colocados à disposição para que o Senhor abençoe o reino e nos use no reino através das nossas vidas. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Deus colocou no meu coração a gente falar sobre um texto muito bacana, um texto que há muito tempo eu venho refletindo sobre ele. E esse texto ele está lá em Lucas 17. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou se for projetado, né? Lucas 17. Lucas 17, de 11 a 19. São alguns versículos que vai falar sobre uma história muito interessante, e o tema dessa nossa reflexão, dessa nossa palavra nessa noite, o tema é Na Fronteira da Minha Vida. Na fronteira da minha vida, quando Jesus ultrapassa a fronteira da nossa vida. O que isso acontece com a nossa vida? Então, queria que vocês acompanhassem a leitura desses versículos, Lucas 17, de 11 a 19. A minha versão é NVI, tá bom? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9?
não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, a tua palavra foi lida, meu Pai, e nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, porque ela por si só, meu Pai, já fala aos nossos corações. Mas, Senhor, que o Senhor venha realmente colocar aquilo que o Senhor tem para nós, e que possamos sair dessa noite, meu Pai, alimentados por ela, porque a tua palavra diz que ela é viva. A tua palavra, ela é viva e eficaz. A tua palavra, ela acende e reacende a nossa fé. A tua palavra nos equilibra e nos coloca no teu caminho, meu Pai. Obrigado por ela, Senhor. Fala aos nossos corações e que o Senhor nos abençoe, a começar por mim. Que nós possamos sair daqui renovados por essa tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos, no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, a carta de Lucas, ela foi escrita obviamente por Lucas. E Lucas, ele era um médico. Ele era um médico. E essa passagem deve ter falado muito com Lucas. Lucas, assim como os outros evangelhos, eles foram alimentados, né? Tanto Lucas quanto Marcos e Mateus, tanto Lucas como Mateus, eles se alimentaram do livro de Marcos. O livro de Marcos foi o primeiro livro dos primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos. Então os outros se basearam no livro de Marcos. Só que cada um colocou um detalhe, cada um com a sua visão de escrita, escreveu alguns detalhes. E, por incrível que pareça, no livro de Lucas, essa passagem só está no livro de Lucas. Olha que interessante. Então, provavelmente, Lucas captou essa passagem, né, esse momento de Jesus, e como ele era médico, ele captou alguns detalhes de médico. E nós vamos ver o que esse milagre fez na vida daquelas pessoas. Primeiro detalhe que tem é que Jesus, ele está na Galileia. Vamos entender, Jesus estava no norte, né? E Jerusalém ficava no sul. Então, entre a Galileia e onde ficava Judá, ali que ficava Jerusalém, tinha a Samaria, que eram os povos samaritanos. Para quem frequentou muito tempo a EBD, para quem sabe, o povo samaritano e o povo judeu, eles não se bicavam. Pensa você tendo que fazer uma viagem e você ter que passar pela Argentina. Não é verdade? Apesar de que, irmãos, os argentinos são muito gente boa, viu? O dia que vocês forem lá para a Argentina, se vocês tiverem a oportunidade, eles tratam a gente excelente. Mas você imagina, dois povos que saíram do seio de Abraão, tanto os judeus quanto os samaritanos saíram do seio de Abraão, eram por ser irmãos, dois povos que não tinham um bom relacionamento. E sabe o que mais é bonito nessa história? É que Jesus, ele passa exatamente na fronteira entre Samaria, né, e a Galileia. Jesus, ela vai passar exatamente isso. Se você acompanha as notícias, vocês devem saber que qualquer fronteira
não é um lugar legal. O que nós encontramos nas fronteiras? Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que quis criar, lembra? Muro. Quando a gente entra numa fronteira, geralmente a gente se encontra com algumas barreiras. Entre essas barreiras está muros. O que tem mais nas fronteiras? Arames. O que tem nas fronteiras? Justamente tem revista, né? Para quem já também andou de avião aí, ou já passou na fronteira com algum outro país, existe revista para saber o que você está passando, o que você está trazendo do outro país. Dependendo do que você está entrando, você não pode passar. Por exemplo, se você está de avião e precisa entrar num país, você não pode levar mais do que 100 ml de líquido. Então, se você tem um perfume lá com 500 ml, seu perfume vai ficar, né? Então, nós encontramos nas barreiras, nas fronteiras, muitas barreiras. Pessoas que separam povos, lugares que separam nações, lugares que separam pessoas de etnias diferentes. E que muitas vezes não são bem requisitadas, não são bem recebidas, não são bem-vindas. Jesus poderia, como judeu, Jesus era judeu, ele poderia muito bem ter desviado toda a Samaria e ido para Jerusalém. Mas o que acontece, queridos? Os judeus, para eles atravessarem a Samaria, eles atravessavam em grande comitiva, em grande gente. Eles passavam com muita gente, muitas vezes armados. Por quê? Porque o risco de um enfrentamento entre os dois povos era muito grande. E Jesus estava, ele e os seus discípulos. O mais lindo disso é que Jesus entra naquela região onde que ele não era aceito. E quando Jesus entra ali naquela região, diz que Jesus entra num povoado, e lá ele encontra algumas pessoas. E essas pessoas têm um tipo de doença altamente transmissível, que era a lepra, hoje conhecido como hanseníase. Eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre a lepra, sobre a hanseníase. Em janeiro é conhecido como janeiro roxo, em combate à hanseníase, né? Tem médico aqui, né? Os médicos podem me ajudar. Mas parece-me que existem faixa de 15 mil casos no Brasil. Então é uma doença controlada, uma doença que existe cura hoje. Interessante que essa doença é uma doença muito antiga, mas muito antiga. Quando nós vemos que na própria Bíblia, lá em Levíticos 13, é um capítulo inteiro falando sobre essa doença. Porque essa doença ela é pega pelo ar. Então as pessoas espirravam e aquela doença se proliferava. E aquela doença, ela ia consumindo a pele a ponto de, ao extremo, ser amputado algum tipo de órgão. Pessoas perderam o nariz, outras as orelhas, outras a própria pele, a mão.
aquelas pessoas que tinham esse tipo de doença, elas não poderiam ficar juntas no meio de pessoas sadias, por alto risco de contaminação. Então, lá em Levítico 13, depois eu vou ler para vocês, vai falar que essas pessoas eram consideradas como imundas, pessoas impuras, pessoas excluídas, pessoas que não poderiam estar na cidade, elas ficavam para fora da cidade, elas ficavam à margem da cidade, elas ficavam em povoados longe da cidade. E pela lei estabelecida no meio dos judeus, essas pessoas, a uma certa distância, elas tinham que falar o seguinte: impuro, 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 ou impura. Isso fazia com quem era são, opa, ali tem uma pessoa que tem lepra, olha ali tem uma pessoa, eu tenho que desviar, eu tenho que passar longe, porque naquele lugar existia uma pessoa com alta contaminação, uma pessoa que poderia me afetar, uma pessoa que eu não posso ter convívio. Era essa a situação de uma pessoa que tinha esse tipo de doença. Esse povoado provavelmente era habitado por pessoas assim, pessoas impuras. E por serem impuras, elas eram excluídas da sociedade. Como eu falei para vocês, hoje, essa doença ela é muito rara. Menos de 15 mil casos por ano no Brasil. O tratamento é feito com auxílio médico, propaga-se por gotículas no ar, requer um diagnóstico médico, então você não pode ficar tomando remédio sozinho ou passando qualquer pomada sem consultar um médico. Frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. Pode durar anos ou a vida inteira. Olha que interessante, né? Só que também hoje ela pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos tal. Como eu falei para vocês, janeiro roxo é conhecido como mês de combate à hanseníase. Mas no tempo de Jesus, no tempo daquilo lá, era a doença como a doença mais perigosa que existia no mundo e a mais antiga por não existir cura. Lucas, ele vai falar que Jesus caminhava de Jerusalém caminhava para Jerusalém e atravessou a Galiléia e a Samaria. Portanto, ele caminhava para o sul. Jesus atravessou a Galiléia. Atravessar a Galiléia não era habitual nessa época, devido ao tradicional ódio que existiam entre esses dois povos. Se fosse um pequeno grupo, como o de Jesus com seus discípulos, seria muito perigoso passar ali. Mas sabe, o amor do nosso Jesus, ele supera qualquer tipo de perigo. Jesus foi capaz de descer às profundezas da morte e vencer a morte por mim e por você. Jesus fez questão de entrar naquele povoado. Sabe por quê? Porque existiam pessoas ali que precisavam de Jesus. Eu não sei hoje como você está aqui,
Se você está precisando do Senhor Jesus, saiba, não há nada que impeça Jesus de entrar nessa sua fronteira. Não há nada que impeça Jesus de romper a fronteira da sua vida. Não há nada que impeça Jesus quando você grita para Ele: olha eu aqui. Aqueles homens, a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de homens, é porque não eram consideradas mulheres nem as crianças. Mas pode ter certeza, queridos e queridas, que no meio desses 10 leprosos, tinham mulheres e crianças também. Então esse número de 10 leprosos pode ser muito maior. Por falar um povoado, eles viviam juntos, porque eles precisavam se ajudar. Você imagina, eles precisavam se ajudar, senão eles iam morrer. A vida deles já estavam acabando. Se eles não vivessem juntos, naquela comunidade de excluídos, eles iam se desfalecer. Imagina um frio desse, se eles não ficassem juntos. A mesma coisa acontece hoje. Quando nós vimos na nossa sociedade, pessoas à margem da nossa sociedade, pessoas carentes, que são excluídas, que não têm nome, que não têm carteira de habilitação, que não têm carteira do SUS, que não têm uma vida digna, que não têm onde dormir, que não têm onde morar. Jesus veio para essas pessoas. A palavra do Senhor fala que Ele veio para quem está doente. Os sãos não precisam. Agora eu te pergunto, será que nós estamos tão sãos assim, que não necessitamos que Jesus ultrapasse a fronteira da nossa vida? Diferente, quando Jesus ultrapassou e entrou naquele povoado, diferente de gritar: imundo, 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 aqueles 10 leprosos gritaram: Senhor Jesus, tem piedade de nós. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Aqueles leprosos sabiam quem era Jesus. Aqueles leprosos tinham a convicção de que estava entrando naquele povoado alguém que poderia restaurar toda a sua vida, alguém que poderia tirar tudo aquilo que impediam eles ter contato na cidade, que impediam eles de ter acesso à cidade. Eles sabiam que Jesus era o único capaz de resgatar a autoestima deles, era o único capaz que poderia levantar eles daquele mal, poderia tirar eles daquela situação e dar uma vida digna, como eram as outras pessoas. Não existia cura, existia somente o Senhor Jesus. E aqueles, em vez de gritarem: aqui vai um imundo, eles de longe gritaram: Jesus, tem piedade de nós. Jesus, Ele faz uma coisa extraordinária. Ele faz uma coisa extraordinária. Jesus, Ele testa a fé daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas. Jesus, Ele vai falar para eles uma recomendação que estava na lei de Moisés. Levíticos 13, 45 e 46. Depois, se vocês quiserem ler Levíticos 13 inteiro, vocês vão ter ideia de como era a lei para quem tinha uma doença como essa. Vai falar tudo sobre a lepra, como que devia fazer, como que eles deviam se portar. E de acordo com a lei, se aparecesse alguma mancha em qualquer parte do seu corpo, você deveria procurar o sacerdote.
o sacerdote ele tinha, além das funções dele como sacerdote, daquele que detinha a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ele também tinha a função de médico. Ele também tinha a função de avaliar. Então, as pessoas procuravam o sacerdote para justamente mostrar para eles aquele tipo de mancha. E aquele sacerdote ia falar: olha, isso é lepra ou isso não é lepra. E muitas vezes a recomendação era esperar 7 dias, ou às vezes esperar um pouco mais. Aí eu acho que até mais para frente entra a ideia do quarentena, né? Entra a ideia do quarentena, esperar 40 dias aí para ver se você se recupera, para ver se aquela doença realmente vai voltar ou não. Acontecia isso com a lepra. Mas no versículo 45 e 46 vai falar o seguinte: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, depois vocês leem, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado e fora do acampamento. Jesus, essa era a recomendação. Jesus vai falar para eles: olha, vá procurar o sacerdote, vá se mostrar ao sacerdote. Aqui entra um dilema. Sabe por quê? Você imagina o quantas vezes esses homens e essas mulheres foram até o sacerdote buscar cura. Eles deviam ter pensado, alguns deviam ter pensado assim: poxa, mas de novo vão mandar eu ir lá falar com aquele sacerdote? Eu vou chegar lá naquele sacerdote, ele vai falar: você está com lepra, volta para o lugar onde você veio. Mas o que aconteceu? Esses homens e mulheres fizeram exatamente o que Jesus mandou. Por quê? Porque realmente estava entrando naquele povoado, tinha passado a fronteira da vida deles, alguém que não era simplesmente um qualquer, mas sim aquele que morreu por mim e por você, aquele que tem o poder de restaurar as nossas vidas, aquele que tem o poder de curar as nossas vidas, aquele que tem o poder de nos tirar da lama e nos colocar no lugar como filho de Deus, como filha de Deus. É esse Jesus que tem o poder de restaurar. E pela palavra desse Jesus, eu vou me apresentar ao sacerdote, porque não foi qualquer um que falou, foi o Senhor Jesus quem pediu para eu ir falar com o sacerdote. Tem uma outra passagem na Bíblia que fala disso, né? Lembra quando Pedro foi pescar? Foi pescar a noite inteira, ele voltou cansado e não pegou nada. E aí ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala assim: olha, joga desse lado. Aí Pedro falou: olha, pela tua palavra eu vou jogar, porque eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas porque foi o Senhor quem mandou, eu vou jogar as redes. E qual foi o milagre? Ele teve que chamar um outro barco para ajudar a puxar de tanto peixe que veio nessa rede. Queridos e queridas, quando você ora ao Senhor, quando você clama ao Senhor, quando você pede ao Senhor: Pai, ó Jesus, tem piedade de mim. Saiba que não é qualquer um que está escutando. Saiba que você não está pedindo para uma pessoa qualquer, mas você está pedindo por aquele que ultrapassou a barreira do céu, ultrapassou a fronteira do céu,
ultrapassou os limites do céu, veio nessa terra, cumprir o mandamento do Senhor, cumprir o mandamento do Pai, venceu, morreu, ressuscitou, nos salvou. Quando você clama ao Senhor, Senhor, tem piedade da minha vida, saiba que Ele vai fazer uma coisa contigo. Ele vai testar sua fé. Ele vai testar sua fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos chegar ao céu. Sem fé nós não adquirimos a salvação. Porque nós precisamos dar o nosso passo. Se um daquelas 10 pessoas que cita aqui tivesse não ido, se uma dessas 10 pessoas não tivesse ido, vocês acreditariam que ela estaria curada? A palavra fala o seguinte, que enquanto iam, versículo 14, ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Nós precisamos nos desprender. Nós precisamos tomar ação. Mesmo que essa ação for ir ao encontro do Pai, ir ao encontro desse Jesus. Nós precisamos querer. A palavra fala, eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei e ali cearei contigo. É necessário que abramos a porta para que o Senhor entre nas nossas vidas. Se Jesus, ao passar, aqueles e aquelas mulheres e homens não tivessem clamado e gritado, Senhor, tenha piedade de nós, talvez Ele não teria ouvido aquele clamor. Mas o Mestre ouviu e, mesmo assim, Ele se desprendeu e deu uma ordem. E sobre a palavra do Senhor nós só temos uma coisa a fazer, queridos e queridas, é obedecer. É obedecer. E a história vai se desenrolando e tem uma coisa aqui fantástica. E aqui que eu acho que é o mais brilhante que uma pessoa tem no coração, que é a gratidão. Dessas 10 pessoas que foram, há um acontecimento brilhante aqui. E eu fico vendo Jesus, porque Jesus curou esses 10 homens, e somente uma pessoa voltou. E eu estava pensando, eu falei assim, poxa, eu nunca voltei no médico. Eu já fui no médico várias vezes, mas eu nunca voltei no médico para agradecer ele. Eu estava pensando esses dias, quando eu estava refletindo sobre isso. Você já recebeu, o Renato já deve ter recebido né, o doutor também deve ter recebido aí, voltou alguém lá com uma galinha caipira, né? Meu sogro é médico também, de vez em quando ele ganha uma galinha caipira, ganha um pernil, ganha um ovo, ganha as coisas. Mas eu estava pensando assim, eu nunca voltei para agradecer um médico. Eu falei assim, eu sou ingrato. Porque talvez aqueles 9 devem ter pensado assim, poxa, mas é Jesus, Ele tem a obrigação de me salvar. Mas Jesus se surpreende, e eu acho que os médicos também devem se surpreender, quando voltam as pessoas para agradecer elas. Porque o médico, ele cura, ele
ele, através da vida dele, daquilo que ele estudou, Deus ainda abençoa, né, com o dom. Ele cura, mas ele não cura visando um agradecimento de volta. É corriqueiro dele. Saiba, Jesus ele nos cura, não porque ele é obrigado a fazer alguma coisa por ti, mas porque é a essência desse Deus. É a essência do nosso Deus nos amar. É a essência desse Deus curar. É a essência desse Deus nos abençoar. Jesus não faz as coisas visando agradecimento. Mas esse agradecimento que menciona aqui, não era de uma pessoa amiga, mas era de uma pessoa inimiga. Porque a pessoa que retorna para agradecer Jesus é um samaritano. E lembra quando nós falamos no começo, os samaritanos eram as pessoas que não se davam com o judeu. Então a surpresa está aqui, queridos e queridas. É que quando Jesus ele ultrapassa as fronteiras das pessoas, a pessoa pode ser até inimiga. Mas saiba de uma coisa, ela reconhece que aquela pessoa, ela transmite um amor tão grande por nós, que a palavra do Senhor fala que perante o Senhor não há homem, não há mulher, não há escravo, não há escrava, não há senhor e não há servo. Quem rotula as pessoas somos nós. Quem cria as fronteiras somos nós. Quem divide e não soma somos nós. Mas o Senhor, Ele ultrapassa as fronteiras, porque para Ele não há diferença. Para o Senhor não há diferença. Para o Senhor não tem grego, não tem judeu, a palavra diz isso. Para o Senhor não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem azul. Para o Senhor nós somos todos iguais. Pode ser do mais mestrado ao doutorado, como uma pessoa que não sabe nem assinar. Para o Senhor nós somos todos iguais. Ele nos ama, Ele te ama. Ele me ama, independente da maneira que eu sou. Agora, o que é mais surpreendente nessa pessoa é que essa pessoa era inimiga daquele povo, mas foi o único que reconheceu que Jesus o salvou mediante a fé daquela pessoa. Reconheceu que Jesus e deu glórias a Deus, porque também ele reconheceu que, apesar das diferenças, o único que salva é o Filho de Deus. O único que tem poder é esse Filho de Deus. Sabe? Eu não sei como você veio aqui essa noite. Talvez você tenha muitas fronteiras. Talvez você nunca tenha conhecido esse Jesus. Talvez você nunca tenha conhecido esse Deus que tanto nos amou, esse Deus que tanto se preocupa com você, esse Jesus que não tem barreiras para Ele, que não há fronteiras, esse Jesus que Ele te ama, esse Jesus que Ele vê o seu íntimo, esse Jesus que Ele vê a sua situação. E muitas vezes você deve estar se achando a pessoa mais impura, a pessoa mais detestável, como eram essas pessoas, que não tem acesso a nada. Mas saiba, o Senhor passa por essa noite aqui. O Senhor visita a sua vida, o Senhor visita a minha vida. E saiba que Ele é o único que tem poder para te curar. Ele é o único que tem poder para te salvar.
Ele é o único que tem poder para te tirar da situação e te colocar como um filho, filha de Deus. Gostaria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos cantar um cântico. Esse cântico fala muito ao meu coração, porque ele fala que tem momentos na nossa vida que a gente pensa em olhar para trás, e para que isso muitas vezes acontece, muitas vezes a gente quer olhar para trás, e a gente quer voltar para trás, desistir de tudo. Mas essa música vai falar o seguinte, que nós clamamos a esse Jesus. Como esses 10 leprosos clamaram: Senhor, tem piedade de nós. Nós clamamos o nome de Jesus. E sabe o que acontece? Ele atende. Jesus, ele nos ama, querido, querida. Jesus, Ele ultrapassa as fronteiras da minha vida, ultrapassa as fronteiras da sua vida. Porque realmente Ele tem um propósito para você. Ele quer te tirar dessa sua situação. Ele te ama. E nessa noite, se você não conhece esse Jesus ainda, eu te apresento esse Jesus. É o Jesus que veio a esse mundo, ultrapassou as fronteiras do seu trono celestial para se humilhar, veio aqui a essa terra para morrer por mim e por você, para vencer a morte, para ressuscitar, e através do seu sangue Ele quer te salvar. Se você não conhece esse Jesus, essa noite é a oportunidade. Clame a Ele. Enquanto cantarmos, cante e clame a Ele: Senhor, tem piedade de mim. Ele quer te salvar.